o som aqui do meu computador. Pronto. Tudo certinho. Vamos tentar fazer o seguinte, quando vocês não estiverem falando, se puder mutar o microfone do YouTube, é legal que não fica dando eco, tá bom? E aí, quando, por exemplo, quando eu não estiver falando, eu muto o meu, a gente faz assim. Tá bom, Cassidão? Esqueci de falar. Eu não vou conseguir te escutar, peraí. Só um pouquinho. E, geralmente eu zero o som do YouTube e te ouço pelo linha de treinamento. Entendi. Então, deixa eu só perguntar para vocês. Eu desligo o meu microfone quando eu não estou falando, certo? No YouTube. Desligar o microfone no YouTube. Tem um botãozinho que tu aperta no microfone e ele muta. Sim. Eu já vi aqui esse botãozinho. Mas me diz uma coisa, vocês conseguem me ouvir? Porque assim, o meu Instagram tá ligado, só que ele tá conectado no meu fone de ouvido aqui, ó. Então, esse aqui é um microfone. E aqui é outro microfone. Eu tô achando que talvez eu não precise fazer esquema de mutar. Entendi. Vamos começar então, vamos começar. Se o pessoal dá feedback, a gente mexe. Vamos começar. Diego, Diego tá mutado. Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Começando oficialmente mais uma resenha de segunda-feira. Nós já estamos ao vivo no Instagram, no YouTube também, já há mais de um minuto a gente resolvendo essas questões técnicas aqui, mas está tudo certinho. O pessoal já está chegando já, Ronaldo dando boa noite aqui, boa noite, Ronaldo. A galera que vai chegando, dá um alô aí, só para a gente saber quem está junto com a gente. Aquela mesma coisa, pode comentar, fica à vontade. A galera que está no Instagram, mais uma vez, sempre convida para vir para o YouTube, para vocês, né, quem quiser interagir, quem quiser assistir melhor, né? Hoje não vai ter slide, vai ser mais resenha. E a gente tem convidado nosso amigo José Cassidori Júnior, mais uma segunda-feira como convidado. Wanderson na área também. Boa noite, Wanderson. Galera, vamos chegando. E, pessoal, deixa eu contar aqui rapidinho o motivo da gente ter escolhido esse tema. Há um bom tempo, eu não me lembro, né, quanto tempo, né? Mas foi na quarentena, se eu não me engano. Talvez uns 3, 4 meses. O Diego fez uma live muito legal, né? Com o Cassidori. Depois, quem quiser assistir, se eu não me engano, tá no nosso canal, na Lima de Treinamentos, e também no canal do YouTube do Cassidori. É Cassidori Teoria do Esporte, né? O nosso da Lima de Treinamentos, a galera já sabe, que esse canal aqui a galera tá assistindo. Então, só procurar lá. Se eu não me engano, o nome da live é Terminologia no Esporte. Diego tá mutado, Diego. Você tá mutado aqui no YouTube, não tô conseguindo te ver, não. Mas o Cassidori, se quiser falar aí, pode falar, Diego. É papo de boteco. Papo de boteco, foi isso mesmo. E aí, uma live muito legal, pessoal. Quem puder assistir, assista, que vale bastante a pena. Thiago Feijão na área também, boa noite, Thiago. Só que essa vai ter um perfil um pouco diferente, né? É claro, tem a questão terminológica envolvida. Na verdade, falar terminologia, eu até coloquei, mas eu vou explicar. Terminologia na periodização talvez não seria o termo adequado, seria termos na periodização, porque terminologia é o estudo dos termos, né? Que nem o pessoal fala, eu estou com uma patologia. Tu tá com uma patologia, tá com uma doença, tá com uma enfermidade. Patologia é o estudo da doença, né? Não é a doença em si. Então, a pessoa não tem patologia. Mas eu coloquei abrindo esse asterisco. Mas a ideia, inclusive, é uma dúvida que eu tenho, né? Não é exatamente... Não é para ser o mesmo perfil da live que o Diego fez com a Cassidori, vai ser um perfil um pouquinho diferente. O Diego, a gente desconfia, né, que muitas das coisas que foram mal interpretadas aqui no Ocidente em relação à periodização tem muito a ver com a questão terminológica, né? Tem a ver com, de repente, com erros de tradução, porque o Cassidori, fala fluentemente o russo, né? Então ele sabe muito mais do que qualquer um aqui, né? Então ele vai contar assim, algumas curiosidades relacionadas a isso. E só um único parênteses aqui, né? Porque quem vai falar basicamente é o Cassidori, a gente não vai falar só o Cassidori e dar meia hora, 40 minutos para o Cassidori. Para ele é uma tortura, né? Porque é muito pouco tempo para ele. Mas ele vai tentar. É nada, para ele é nada. Para ele é nada. E João Luiz na área também, boa noite, João. E assim, ó, a gente está escrevendo um artigo, e aí, resumindo, a gente cometeu até um pequeno deslize, assim, né? Porque a gente vai escrevendo e vai crescendo junto com o artigo, né? E aí, a gente descobriu, escrevendo o artigo, que existe uma diferença entre tradução, né, e transliteração.
É porque em inglês é translation e transliteration. Né? E a gente está escrevendo o artigo em inglês. Translation seria tradução. A transliteration seria transliteração, seria basicamente a adaptação de alguns termos para algum outro idioma, basicamente, e se muda alguma coisa relacionada à grafia. Por exemplo, se vocês buscarem Matveev, vocês vão ver Matveev escrito de diversas maneiras, com Y, sem Y, com E, com 2 Es. Só que isso não é erro de tradução. Isso é uma questão de transliteração. É diferente, né? Eu só fui entender isso, né, depois que a gente se dedicou um tempo relacionado a isso. Então, existe uma diferença de tradução e transliteração, translation, transliteration, mas existem questões relacionadas também à tradução, né? O Diego e eu desconfiamos que existem erros de tradução. E a gente convidou o Cassidório para focar um pouco mais nessa parte específica, né? Será que existem alguns erros de tradução que podem ter prejudicado o entendimento de alguns termos? Resumindo essa introdução da nossa live, e aqui eu dou agora a palavra para o nosso amigo Cassidório. Boa noite, Cassidório. Seja bem-vindo mais uma vez e muito obrigado por aceitar o convite. O espaço é seu, meu amigo. Boa noite, Evaldo. Boa noite, Diego. O prazer é todo meu. Sempre é um prazer participar dessas lives com vocês, porque vocês realmente são muito interessados nesses temas que nós tanto amamos, né? Esporte, treinamento, ciência que estuda o esporte e tudo mais. E antes de eu começar a falar sobre o nosso tema em si, eu vou até fazer uma adição aí dentro do que você falou sobre a transliteração. É interessante que a transliteração, para a língua portuguesa, principalmente quando envolve nomes, ela usa regras da língua inglesa. Por isso, por exemplo, que aquele lutador de MMA russo se chama Khabib, não K. Só que a gente escreve Khabib como se fosse em inglês, KH. Então, às vezes a gente lê, né, fala Khabib Nurmagomedov, e é Khabib. Da mesma forma que é o autor Verkhoshansky, né, Verkhoshansky. É assim que se pronuncia o nome dele. Então, essa questão mesmo de transliteração, ela é muito importante. Da mesma forma que hoje eu até vou citar um autor, um fisiologista soviético ainda, que se chama Ukhtomsky. E muitas pessoas conhecem ele como Ukhtomsky, né, que estuda uma teoria que se chama dominante e tudo mais. Eu vou tentar falar um pouco dessas coisas, né, mas foi só para fazer um adicional aí nessa questão da transliteração que você comentou. E agora, né, só a última coisa que eu vou falar antes da gente discutir o assunto é um recado para o pessoal que está no meu Instagram. Lembrando, pessoal, por que o meu Instagram, aparentemente, aí ele ficou mudo por alguns minutos? Porque no Instagram só dá para fazer a live em 2 pessoas e a minha live está conectada com o Diego. E o Diego mutou o microfone dele, tá? Então, por isso que ficou mudo. Então, o Evaldo tá falando um monte ali no YouTube, eu tô ouvindo. E quem tá vendo a minha live no Instagram não tá ouvindo nada. Então, quem está no Instagram, eu recomendo que vá para o YouTube, tá? Então, lá no YouTube é da Limit Treinamentos, né, Evaldo? Entra lá que já vai aparecer a live. A live já vai estar lá ao vivo, é só chegar, entrar e assistir, tá? Infelizmente aqui eu não tô com o link aqui para colar aqui no Instagram, mas eu acho que mesmo se eu colasse, ele não cola como link, né? Fica só escrito o termo, ele não cola como link. Então, quem está no Instagram e está interessado em assistir essa live, vá para o canal no YouTube, lá no Limit Treinamentos, que é onde a gente está fazendo essa live. É claro que depois a gente vai salvar e tudo mais, e vamos postar tanto no meu canal do YouTube, quanto no canal do YouTube aí do pessoal da Limit Treinamentos, certo? Perfeito, Cassidori. Galera, é só escrever Limit Treinamentos no YouTube que vai aparecer com certeza. Não tem erro. Então, vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Vamos discutir um pouquinho desses problemas terminológicos, né? Problemas dos termos que levaram a tantos problemas na interpretação da teoria da periodização do treinamento esportivo. Lembrando que existe uma grande diferença, que a gente já discutiu em outras lives, sobre periodização e teoria da periodização. São coisas absolutamente distintas. Então, quem não entendeu isso, assim, nem adianta querer acompanhar o raciocínio, que fica difícil. Tem que assistir as nossas outras lives. Aquela live que a gente fala dos problemas ocidentais, inclusive essa live aí do Boteco, que a gente discute muita questão de terminologia mesmo, que é muito legal. Tá, então vamos lá. Eu acho que o primeiro problema
nessa área do treinamento esportivo, quando a gente pega literatura russa e literatura ocidental, está relacionado assim, eu vou até falar aqui de alguns termos que aparentemente não parece que eu estou respondendo diretamente a questão da periodização. Só que mais para frente vocês vão ver que tem tudo a ver com a questão da periodização. Só que o problema é que essas má interpretações, elas vêm lá de trás, tá? E eu vou começar falando de um termo muito interessante que no Brasil a gente fala todo dia, com todo mundo, em todas as academias, o tempo todo, que é o termo funcional, treinamento funcional. O que significa treinamento funcional para os russos e o que significa treinamento funcional no Ocidente e como isso influencia na teoria da periodização, tá? A gente vai chegar lá. Então, veja bem, essa ideia de sistema funcional, que o termo original é esse, é sistema funcional e não treinamento funcional, vem de um cientista do tempo da União Soviética ainda chamado Anorin, né? Se a gente pegar na transliteração é Anokin, né? Mas no caso é Anorin. E o que o Anorin estudou, né? Ele criou essa teoria que se chama teoria dos sistemas funcionais, baseado nos resultados de estudos de um outro cientista soviético, russo-soviético, digamos assim, lá do início do século XX, um cara chamado Urtomsky. E o que o Urtomsky estudou? Claro que sim, que eu vou falar de uma forma muito resumida, tá? Quem quiser aprender mais sobre esses caras, pesquise aí que acha até material em inglês, mas vou falar de uma forma bem resumida para a gente entender. O que o Urtomsky estudou? Ele tinha uma teoria que se chamava dominante. O que essa teoria do dominante dizia necessariamente? Que toda vez que a gente fala, vamos dizer assim, de atividade do nosso organismo, eu falo assim, atividade fisiológica. Por exemplo, digestão é um processo fisiológico, exercício físico são processos fisiológicos, atividade cognitiva é um processo fisiológico, certo? Toda vez que a gente fala de qualquer atividade fisiológica do nosso organismo, no nosso sistema nervoso central, nós criamos focos excitatórios. Então, existe lá uma parte do seu sistema nervoso, se você fizer uma imagem de ressonância, ou ultrassom, ou coisa do tipo, ou atividade elétrica, você vai perceber, né, ali num eletroencefalograma, por exemplo, que determinadas áreas do cérebro trabalham muito mais do que outras quando você faz um determinado tipo de atividade. Então, por exemplo, se eu estou fazendo exercício físico, uma região do meu cérebro tem um foco de excitação, o que facilita a prática do exercício físico. Por outro lado, se eu paro esse exercício, por exemplo, e eu almoço, faço um prato de comida bem grande, se eu fizer uma imagem do meu cérebro, eu vou perceber que outras áreas do meu cérebro vão começar a ficar mais excitadas, que são aquelas que controlam, por exemplo, o processo de digestão. Da mesma forma que envolve atividade cognitiva, por exemplo, a atividade do sistema cardiovascular, do sistema respiratório, muscular. Cada, vamos dizer assim, sistema fisiológico do nosso organismo, esses que a gente estuda na anatomia e na fisiologia, sistema cardiovascular, respiratório, endócrino, imune, muscular, cada sistema, ele é controlado por diferentes regiões do sistema nervoso central, eles estão em interação complexa. No entanto, sempre existe um foco de excitação. E para o nosso sistema nervoso, é muito difícil você conseguir resolver diversas tarefas de uma vez só. Por exemplo, você percebe que é muito difícil você ouvir música e estudar ao mesmo tempo. Ou você presta atenção na música, ou você presta atenção no estudo. É muito difícil você fazer digestão e, ao mesmo tempo, fazer exercício de alta intensidade. Se eu faço exercício de alta intensidade, o foco excitatório do meu sistema nervoso central, ele vai desviar o fluxo sanguíneo do sistema digestório para o músculo. Então, não dá para você realizar as tarefas todas ao mesmo tempo. Então, o Urtomsky chamou isso de dominante. Então, existem focos excitatórios que são dominantes no nosso organismo de acordo com a demanda fisiológica desse organismo. Então, os sistemas eles têm essa orientação de funcionamento. O sistema nervoso central ele é um governador central que controla todas as funções e ele determina, vamos dizer assim, uma ordem de hierarquia naquele momento sobre quais funções devem ter prioridade. Por isso que eles têm os focos de excitação, que a gente vai chamar de dominante. Então, o que acontece? Com o passar dos anos, essa teoria se estabeleceu bem na União Soviética, na Rússia e tudo mais. E aí, lá nos anos 70, surgiu um cara chamado Anorin, que estudou o que ele denominou depois de sistema funcional. E aqui, ó, eu até anotei uma definição de sistema funcional do Anorin, que eu vou ler. Essa definição é bem curtinha, 3 linhas. E eu vou explicar detalhadamente.
Olha só, o que o Anoren chama de sistema funcional? Observem, ó. Organização dinâmica de estruturas e processos do organismo que envolvem componentes independentes de suas atribuições fisiológicas, teciduais e anatômicas. O que o Anoren quis dizer com isso? Por exemplo, quando você faz um determinado tipo de exercício físico, as demandas fisiológicas que existem, seja de sistema nervoso, sistema músculo-esquelético, cardiovascular, respiratório, todos esses sistemas, eles têm, vamos dizer assim, um certo padrão de ativação, ou diríamos assim, um certo fluxo de ativação de cada um desses sistemas para responder em correspondência com aquela tarefa motora exigida. Por exemplo, se a gente pegar um nadador e um corredor de maratona, imagina um nadador de fundo e um corredor de fundo, né, para a gente entender melhor, nadadores de resistência e corredores de resistência. Se a gente pegar esses atletas, os dois têm níveis de resistência similares para suas atividades. Se a gente pegar, por exemplo, o valor de VO2 máximo de um nadador de elite de fundo e de um corredor de elite de fundo, são valores de VO2 muito parecidos. No entanto, se a gente tentar botar o corredor para nadar e o nadador para correr, a gente percebe que, apesar do nível de VO2 ser parecido, o desempenho físico deles é completamente distinto em outras atividades. Eles não apresentam boa resistência em outra atividade. Por quê? Porque quando o indivíduo ele faz um determinado exercício, o sistema nervoso central dele vai perceber todo aquele feedback sensorial aferente e o sistema nervoso ele vai coordenar as funções, ou seja, vai criar focos excitatórios para fazer com que o organismo responda àquela tarefa em específico. Então, o que acontece? O nadador, quando ele treina, o sistema nervoso dele entende a tarefa nadar, né? Ele entende, ó, tenho que fazer a natação, e o sistema nervoso é um cumpridor de tarefas. Então, o que ele faz? Ele vai ativar o sistema cardiovascular de um jeito, ele vai ativar o músculo esquelético de um jeito, o sistema respiratório de um jeito, que não está em conformidade necessariamente com a atividade de um corredor. Entende? Se o atleta estivesse correndo, seria outro padrão de excitação de diferentes sistemas do organismo, outras respostas endócrinas, enfim, outras particularidades de funcionamento. E o que acontece? Todo esse fluxo de criação de focos excitatórios para determinados sistemas em correspondência com aquela atividade motora que o atleta executa, o Anoren chamou isso de sistema funcional. Ou seja, mesmo que você fale que existam diferentes sistemas no nosso organismo, por exemplo, a parte anatômica, o sistema músculo-esquelético, todo mundo tem os mesmos músculos, e os músculos de todas as pessoas exercem as mesmas funções. Por exemplo, em todas as pessoas o deltoide faz a abdução vertical do ombro, em todas as pessoas o glúteo faz a extensão do quadril, em todas as pessoas o bíceps faz flexão do cotovelo, em todas as pessoas o coração bombeia o sangue para o corpo. No entanto, quando a gente olha as particularidades de funcionamento de cada músculo entre atletas de diferentes especializações, a gente percebe que eles têm esse fluxo de ativação, esse padrão de funcionamento um pouquinho diferente, que é o que garante essa especialização desse atleta. Isso o Anoren chamou de sistema funcional. Então, cada grupo de esportes é caracterizado por sistemas funcionais diferentes. Por isso que os atletas sofrem um processo que a gente chama de especialização morfofuncional. Se a gente observar bem atletas de diferentes modalidades, eles têm padrões de corpos parecidos, tanto por questões genéticas quanto por questões de especialização do processo de treinamento. Então, você tem essas particularidades, né, esses sistemas funcionais. E isso difere para a modalidade, certo? Por exemplo, o atleta de futebol e o atleta de basquete ou o atleta de natação, para as provas daquela modalidade, por exemplo, pega um nadador de fundo e um nadador de prova rasa, né, ali no caso, provas curtas de velocidade, eles têm sistemas funcionais diferentes, e até mesmo atletas em específico. Porque, às vezes, atletas que competem na mesma prova têm parâmetros, digamos assim, morfológicos, funcionais e físicos diferentes. E o produto dessas diferentes combinações de parâmetros morfológicos, funcionais e físicos, eles causam o mesmo resultado por diferentes vias. Por quê? Porque esses atletas possuem diferentes sistemas funcionais. Então, isso é sistema funcional perante os autores russos. E o que os autores russos refletiram a respeito dessa ideia do Anoren? Como que isso foi evoluindo com o passar do tempo?
existe um princípio, aqui já entra o conceito da periodização, olha só que interessante. Um princípio do treinamento esportivo que chama unidade de preparação geral e preparação especial. O que essa ideia de unidade de preparação geral e especial diz? Que o atleta ele tem que fazer tanto treinamento, que a gente chama de meio de preparação geral, quanto meio de preparação especial. Por quê? Porque a preparação especial, ela cria, vamos dizer assim, essa harmonia de ativação dos diferentes sistemas do organismo, justamente para você criar essa especialização do atleta naquele movimento esportivo ou naquela atividade competitiva em específica. No entanto, quando a gente só faz a preparação especial, coisa que a gente já discutiu, e você só trabalha nesse sistema funcional, vamos dizer assim, o nível de mudanças qualitativas e estruturais no organismo, ou seja, o nível de mudança adaptativa, ele chega num platô. Por isso que a gente entra com preparação geral para trabalhar cada um dos sistemas, digamos assim, que de forma isolada. Você treina o músculo esquelético, gera hipertrofia nesse músculo, você estimula o aumento do volume sistólico do coração, do débito cardíaco, você aumenta a quantidade de vasos sanguíneos capilares no corpo. Para quê? Para criar premissas para o desempenho. Quando a gente vem para a etapa de preparação especial no período preparatório, e a gente aumenta o volume de trabalho de preparação especial, o que o corpo faz? Ele padroniza novamente essa função, digamos assim, de hierarquia, de focos excitatórios, e faz com que aquele efeito residual da preparação geral, ele continue no seu organismo somente aquele que é útil para o desempenho na sua modalidade. Então vamos dizer o seguinte, você pega lá um atleta que é nadador, você trabalha hipertrofia muscular no corpo inteiro dele, porque o treinamento de força, para ser mais efetivo, tem que ter resposta endócrina. Para ter boa resposta endócrina, você tem que fazer exercício multiarticular. Um exemplo, ele vai ganhar mais massa muscular do que ele precisa. Quando você vem com a preparação especial e trabalha em cima de tiros de natação, com palmar, natação em velocidade, ele vai ter um padrão de ativação dos músculos que ele vai manter aquela hipertrofia, entre aspas, útil, que ele ganhou na preparação geral. E ele vai jogar fora a hipertrofia, entre aspas, inútil. Então pode ser que ele perca um pouco de massa muscular corporal, mas ele não vai perder, por exemplo, a massa muscular dos músculos específicos que ele vai utilizar naquele padrão de ativação muscular específica do ato de nadar em velocidade um determinado estilo de natação. Por isso que os atletas possuem diferentes sistemas funcionais. Então, para os russos, veja bem, para os autores russos, o termo treinamento funcional, por exemplo, ele reflete treinar sistemas fisiológicos do organismo e dessa forma conseguir mudança qualitativa, morfológica e estrutural. Por exemplo, você faz um exercício aeróbio, cíclico, de longa duração, e esse exercício promove o aumento do volume sistólico, porque os ventrículos do nosso coração eles ficam mais alongados, e aí passa a caber mais sangue, né, dentro do ventrículo, né? Você tem aquela famosa lei de Frank-Starling, né? Quanto maior o volume diastólico final, maior vai ser o volume sistólico. Esse processo de mudança na função cardíaca, o russo chama de treinamento funcional, ou melhoras funcionais. É muito comum, por exemplo, a gente ouvir um autor russo falar o seguinte, comentar, quando você tem uma aula com ele, o professor, eu peguei um atleta que quando chegou na competição, funcionalmente ele estava preparado, mas ele não estava na forma desportiva. Por quê? Porque ele não estava pronto taticamente, tecnicamente, ele não estava pronto num contexto integral, ou seja, de junção de todos os sistemas do organismo de forma harmoniosa para ter economia e efetividade naquele movimento esportivo específico. Apesar desse atleta ter cada um dos parâmetros que a gente estuda, por exemplo, nível de força, hipertrofia muscular, parâmetro de sistema cardiovascular, quantidade de vasos sanguíneos no músculo, apesar desses parâmetros todos estarem ok, dentro, vamos dizer assim, da norma do que seriam os melhores atletas do mundo, esse atleta ele não está pronto para o alto rendimento. Por quê? Porque ele não está bem preparado, que é diferente de estar bem treinado do ponto de vista funcional. Então, por exemplo, o treinamento promove mudanças nas funções do organismo. Agora, quando a gente vem aqui... Isso é bem interessante, hein, Cassidónio? Com certeza. Isso é bem interessante, que isso já cai em cima do principal erro do entendimento da teoria do Matveev, né? O pessoal acha que a preparação geral é uma coisa completamente diferente do que é a atividade que o cara tem que fazer. Não tem nada a ver com o que o Matveev trouxe para a gente. Nada a ver. São preparações de sistemas funcionais, não preparação completamente diferente do que Exato. Tanto que a definição de preparação geral,
é o seguinte: exercícios que não se parecem pelos parâmetros de coordenação do movimento, ou seja, a forma e estrutura do movimento, não se parecem pela parte biomecânica e nem pela parte de manifestação das capacidades físicas, ou seja, pela parte fisiológica. Então, exercício que não parece nem biomecanicamente, ou seja, pela forma de movimento, e nem fisiologicamente, ou seja, pela manifestação de capacidade física. Porém, aqui que entra o mais importante, esse porém, esses exercícios devem trazer efeitos benéficos de transferência na preparação especial. Então, por exemplo, vou trabalhar um jogador de futebol. O exercício, agachamento, executado com 10 repetições até a falha, ele é um exercício de preparação especial? Não, ele não se parece com a movimentação de um jogador e metabolicamente ele também não tem nada a ver com a atividade fisiológica do jogo de futebol. No entanto, esse exercício que vai gerar hipertrofia cria premissas para o posterior aumento da potência em ações específicas do futebol, que ele aumenta a quantidade de pontos cruzadas em músculos específicos, que posteriormente, diante da preparação especial, esses músculos serão recrutados de uma forma que vamos dizer assim, que o sistema nervoso vai otimizar essa exteriorização do potencial contrátil no movimento específico. Então, quer dizer, unidade de preparação geral especial são coisas que andam juntas. Você treina sistemas anatômico-fisiológicos de forma paralela à parte, certo? E depois você integra eles numa preparação especial para criar um sistema funcional, que é típico daquele atleta. São as particularidades de funcionamento do organismo dele para que o sistema nervoso dele cumpra a tarefa que a atividade motora daquele esporte propõe. Entende? Então, essa é a ideia. E veja só, a gente fala, qual foi o princípio que o Matveev escreveu sobre especialização? Ele escreveu 2. Um princípio ele chama de unidade de preparação geral especial, que é esse que eu expliquei agora, certo? Que é importante tanto preparação geral para você criar as premissas da forma desportiva, certo? E depois a preparação especial para você concretizar o estado de forma desportiva. Isso é uma coisa, certo? E o outro princípio que ele criou é um que ele chama de princípio da especialização profunda. Que quer dizer o que esse princípio? Um atleta, ele só pode atingir alto nível, ou seja, competir em nível internacional, ter grandes resultados, apenas em um esporte. Você não vai ver um cara que joga a Copa do Mundo de futebol e ao mesmo tempo vai para a Olimpíada de Inverno ganhar esqui cross-country. Não existe essa pessoa. Então, a especialização profunda, ela diz o seguinte, que o atleta ele tem que escolher uma modalidade que ele quer treinar. O princípio da especialização profunda não fala sobre preparação especial. Ele não fala sobre isso. Ele fala que você tem que selecionar exercícios que terão utilidade para o seu esporte. O que é diferente de especificidade, que é um princípio que a gente tem aqui no Ocidente. Princípio da especificidade. O treinamento tem que ser específico. Pronto. Aqui já é uma questão terminológica terrível, que aqui no Ocidente a gente divulgou como sendo teoria russa. Não existe na literatura russa o princípio da especificidade, que prevê que o atleta tem que treinar específico, que o jogador de futebol tem que jogar futebol para melhorar o futebol, que ele não pode usar outros exercícios, que o jogador de handebol tem que jogar handebol, que o esquiador tem que esquiar, que o corredor tem que correr. Não existe esse princípio da especificidade que nós defendemos aqui no Ocidente. Aqui no Ocidente a gente olha para a preparação geral e a gente entende que preparação geral é um exercício aleatório que nada tem a ver com o teu esporte e você utiliza ele sem saber o porquê que você está utilizando, certo? Então esse é um problema muito sério. E aí, dentro desse mesmo assunto, eu vou colocar assim, um parênteses e vou falar sobre a ideia de, por exemplo, treinamento funcional que a gente tem aqui. Não que eu seja especialista em treinamento funcional na visão ocidental, mas eu tenho, vamos dizer assim, uma ideia básica. E como o Diego já leu o meu livro inteiro, o Diego talvez vai até lembrar quando ele leu sobre isso que eu vou falar agora. Por exemplo, muitas vezes aqui no Brasil mesmo, a gente vê as pessoas tratando o treinamento funcional como parte do treinamento de força. Então o cara vai lá e fala do core, porque vai melhorar a força, e trabalha com elástico, numa determinada posição funcional, para ativar uma determinada cadeia muscular, um trilho miofacial, que vai ajudar na ativação do glúteo, para melhorar a efetividade de um determinado movimento, com core, com não sei o quê. Beleza, isso é ótimo, esses trabalhos super funcionam. No entanto, na literatura russa, eles classificam, assim, uma forma muito distinta, o que é, coisa que a gente já discutiu também, força como fenômeno físico, e força como capacidade física. Força, capacidade física é a capacidade do ser humano de superar a resistência externa ou se contrapor a ela por meio de esforços musculares. Ou seja,
força, no contexto da capacidade física, envolve grandes tensões musculares. Não é qualquer tensão muscular que é considerada como manifestação de força. Apesar de que, do ponto de vista vamos dizer assim, da física, força é qualquer coisa que gera movimento. Por exemplo, para piscar, tem um fenômeno físico de força. Para movimentar a tua pálpebra para cima e para baixo, tem que fazer alguma força, algum músculo tem que contrair. Mas isso não é capacidade física força, isso é o fenômeno físico. Então, o que acontece? O que a gente chamou de treinamento funcional no Brasil, e que muitas vezes as pessoas associam isso a treinamento de força, na Rússia eles consideram isso como uma manifestação da coordenação motora. Então, por exemplo, a coordenação motora é uma capacidade física. E dentro da coordenação motora, você tem várias manifestações, como qualquer capacidade física. Na força, tem força explosiva, força máxima, resistência de força, né, coisa que a gente já discutiu aí também. Tem todas as questões terminológicas. Na rapidez de reação, velocidade, aceleração, tem várias manifestações. A coordenação, a gente sempre tem que entender como uma capacidade do ser humano de executar um movimento integral de uma forma eficiente. Ativar os músculos adequadamente para aquele movimento sair bonito, do jeito que tem que ser, certo? Que eu falei de uma forma bem resumidinha, né? E aí você tem manifestações. Uma das manifestações da capacidade física coordenação é uma coisa que a gente chama de avaliação e regulação dos parâmetros cinemáticos e dinâmicos do movimento. O que essa manifestação da coordenação diz? Que o ser humano ele tem que aprender, vamos dizer assim, a ativar os músculos adequadamente para que o movimento ele saia do ponto de vista cinemático, ou seja, do ponto de vista da análise de espaço e tempo, correto. E também do ponto de vista da dinâmica, ou seja, a tensão muscular tem que ser específica para causar o movimento. Então, o atleta ele aprende a regular. Ele muda, por exemplo, o tamanho da passada, ele muda a postura no gesto motor, ele vai fazer um levantamento de peso, ele põe o joelho mais para frente, mais para trás, põe mais velocidade, menos velocidade. Isso, para os russos, é coordenação. É a capacidade de você avaliar e regular, né, ou seja, mudar os parâmetros dinâmicos e cinemáticos de um movimento qualquer que esteja relacionado com o seu esporte. E outro é o que eles chamam de equilíbrio e estabilidade, uma manifestação da coordenação. O equilíbrio e estabilidade, eles envolvem principalmente aquilo que os autores chamam de equilíbrio dinâmico. O que seria esse equilíbrio dinâmico? É justamente a capacidade do ser humano, por meio das suas próprias forças, controlar, ou vamos dizer assim, gerir, ter domínio sobre as forças que agem sobre esse corpo de uma forma que ele não perca a sua postura. Isso é equilíbrio dinâmico. Então aí entra, por exemplo, fortalecimento dos músculos do tronco, exercícios específicos, trabalhando em cadeias musculares específicas, justamente para o atleta melhorar o padrão de ativação muscular dele e manter uma boa postura. Por exemplo, quando a gente olha na ginástica, um atleta ele faz um salto lá, bem complexo, um duplo twist esticado, e crava. Por que na hora que esse atleta ele crava, ele não vai nem para frente nem para trás? Porque, teoricamente, na hora que ele freia, pela inércia, ele tinha que, tipo, como se fosse assim, cair de boca no chão. Por que ele consegue cravar perfeitamente em pé? Porque ele consegue ativar os músculos de uma maneira que ele neutraliza as forças do ambiente externo de uma forma que ele mantém a postura. Então, por exemplo, a gente chama isso de equilíbrio dinâmico. Então, por exemplo, para os russos, a ideia que a gente tem de treinamento funcional no Brasil tem a ver com manifestação de coordenação. O que não faz que o nosso conceito esteja errado, tá? Por favor, não interpretem mal o que eu estou dizendo. O nosso conceito é bom e ele é correto. Só que quando a gente pega na literatura, para os russos eles entendem isso como coordenação. E para eles funcional é aquilo que eu expliquei agora há pouco. Não tem nada a ver com uma mudança num padrão de coordenação, igual esses dias atrás, né? Eu treino um atleta fundista aqui. E eu chamei um amigo meu que é, assim, muito inteligente, muito especialista, o cara manja muito de biomecânica, cinesiologia, treinamento funcional e tal. O cara deitou esse atleta no chão e mandou o cara fazer uma extensão de quadril. E aí, o que ele percebeu? Que ele compensava um pouquinho com a lombar. Ele não utilizava tão, efetivamente, o glúteo. E daí esse cara, esse meu amigo, o André, ele passou uma série de exercícios para esse meu atleta aprender a ativar o glúteo. Ou seja, ele estava trabalhando na avaliação e regulação dos parâmetros cinemáticos e dinâmicos da técnica. Ou seja, aprendeu a ativar um músculo melhor para um movimento ser mais eficiente. O que é diferente de treinar a força, a capacidade de gerar máxima tensão muscular num movimento específico do esporte. Apesar de esse atleta, para a mesma tensão muscular,
potencializar o fenômeno físico força. O corpo dele vai se deslocar com mais efetividade, porque ele vai aproveitar melhor a energia do músculo, convertendo ali em trabalho e não dissipando. Ele teve uma otimização, vamos dizer assim, do sistema funcional, segundo os russos. Ou seja, de como o organismo cria essa hierarquia de tarefas, como o sistema nervoso cumpre a tarefa de execução de um determinado movimento. Então, por exemplo, só aqui a gente vê como que é complexo essas ideias de capacidades físicas, preparação geral, preparação especial. E aí, quando você olha para uma periodização, por exemplo, você tem o período preparatório. Ele vai ser dividido em etapa geral e etapa especial. O que o atleta faz na etapa geral? Ele aumenta o potencial fisiológico, funcional, morfológico, estrutural do organismo, certo? Lembra aquela discussão, Evaldo? A função constrói o órgão e o órgão constrói a função? Ele aumenta todas as possibilidades do organismo. Só que quando ele aumenta, ele só criou premissas, ele ainda não tem um bom desempenho. O atleta que só treina musculação para hipertrofia, ele não corre bem. Apesar dele ter uma força assombrosa. Ele não sabe correr. Porque ele não tem, vamos dizer assim, um sistema funcional efetivo para executar um movimento de corrida. Só que daí, quando esse atleta ele chega na etapa especial do período preparatório, ele ainda continua dando alguns estímulos de preparação geral para ele não perder aquelas mudanças morfológicas adaptativas que ele teve no organismo. Mas ele prioriza os estímulos especiais para criar um sistema funcional efetivo para utilizar por completo todo aquele potencial locomotor e fisiológico que ele adquiriu na etapa geral. Por isso que a gente fala que a etapa geral cria premissas para a forma desportiva. Ela não é a forma desportiva. Se você só treina específico, todo mundo sabe, qualquer pessoa que é atleta sabe, que você estanca, você para de melhorar. Isso assim, é muito óbvio, certo? Se você só treina específico. Agora, quando você utiliza diferentes meios, diferentes métodos e aumenta o potencial funcional do teu organismo, quando você começa a especializar de novo, você começa a ter ganhos muito efetivos naquela sua modalidade. Então, digamos assim, aqui fecha o primeiro ponto da nossa discussão, que era essa ideia de dominante, sistema funcional, coordenação e capacidades físicas e princípio da unidade de preparação geral e especial no esporte. Aí tem mais alguns itens aqui, mas comentem aí, por favor. Tá, deixa eu fazer um questionamento aqui. Até eu esqueci de falar no início. Nossas lives são normalmente de meia hora, mas aí o Cassidori a gente dá uma estendidinha, né? Um pouquinho mais, né? O Cassidori, a galera conhece, já sabe, né? O Cassidori tem um dom, né, da palavra, gosta de falar e tem uma profundidade de conhecimento muito grande. Então a gente vai dar uma esticadinha, tá, pessoal? Só para a galera que está acostumada com nossas lives de meia hora aí saber. Mas só para organizar aqui, Cassidori, você matou um ponto. Tem mais quantas centenas de pontos aí? Só pra gente... na verdade, assim, eu só tenho mais 2 pontos. Tô brincando, Cassidori, manda ver. São pontos de 3 horas, não, né? Manda ver. Não, mas, se deixar, vira 3 horas. Tenta assim, não passar muito de 11 horas, 11h10, mais ou menos. Se der. Tá, se não der, dá uma esticadinha aí, mas não muito. Tá, vamos tentar. Então, vamos lá. Ó. Beleza. Agora, vamos discutir uma outra questão terminológica que existe no Brasil, certo? E na Rússia. E aqui é uma coisa que eu até ia tratar no meu livro, que se chama Prescrição e Orientação do Exercício Físico. Só que eu resolvi não tratar disso, porque eu falei, cara, eu vou ficar muito contra tudo e contra todos. E talvez isso seja negativo. Vamos introduzindo esses conceitos devagar. Por exemplo, no Brasil, nós nos formamos em educação física, certo? Educação física. E o que acontece? A gente sempre escuta o seguinte, que não se pode usar o termo educador físico, porque o físico não pode ser educado. O certo é falar profissional de educação física. Isso é o que o conselho propaga, os profissionais propagam. Você não pode falar educador físico, porque o físico não se educa, certo? Então, você não pode falar educador físico, tem que falar profissional de educação física. No entanto, quando a gente pega na literatura russa, a gente já percebe, assim, uma contradição nesse sentido enorme, que de início chega a ser até um pouco chocante. Porque, assim, o que acontece? Para os russos, e aqui vocês vão perceber que essa questão terminológica também influencia no entendimento da periodização. Eles não chamam a nossa profissão de educação física. Na Rússia, você é professor de cultura física, e não de educação física. Aí, ó, eu vou ler a definição de cultura física e vamos tentar discutir um pouquinho. Ó. Então, o que é cultura física segundo o professor Maximenko, que é um dos caras lá da cátedra de teoria e metodologia da cultura física e esporte. Ó. Cultura física é um tipo de cultura onde a essência é representada pela ótima atividade motora
realizada por meio de exercícios físicos com base em valores materiais e morais criados especialmente na sociedade para o aperfeiçoamento do ser humano. Então, veja bem, é você ter uma ótima atividade motor, ou seja, você ter qualidade de vida, saúde, algum desempenho físico, certo? Que você faz por meio do exercício físico e, principalmente, com base em valores morais. Por exemplo, o que seriam esses valores morais? Quando você vai na academia, você faz exercício físico para melhorar a massa muscular, para melhorar a tua saúde, e o professor fala o seguinte, ó, faça exercício que você vai melhorar, você vai ter mais desempenho, vai melhorar a sua saúde, não use doping. Drogas fazem mal para o seu organismo, você pode piorar a tua saúde. E o princípio mais valoroso é o da saúde, e não da estética. Não que a estética não seja importante, mas a saúde está acima da estética, certo? Por exemplo, esse é um princípio filosófico. Quando você vai para o esporte, você pega os princípios da Carta Olímpica. Por exemplo, a Carta Olímpica fala sobre o fair play, certo? Você tem que respeitar o adversário. Ele fala da concorrência não antagônica, você não pode enxergar o seu adversário como um inimigo, certo? Ele é simplesmente o teu adversário, não um inimigo. Por quê? Porque se você enxergar o seu adversário como um inimigo e você desenvolve o princípio da vitória a qualquer custo, você joga sujo. Quando você entra no jogo, tem o craque do outro time, você vai lá e bate nele para machucar ele. Para você vencer a qualquer custo, mesmo que seja de forma injusta. Você usa doping, você tem um comportamento, diríamos assim, antissocial. Então, olha só, cultura física. Cultura é aquilo que é passado de geração para geração dentro da nossa sociedade. Então, cultura física é você usar o exercício para ter atividade motora ótima, ou seja, ter saúde, qualidade física, desempenho, utilizando o exercício físico como ferramenta para atingir esse objetivo, com base em valores morais que são feitos ou construídos pela sociedade para melhorar a nossa sociedade como um todo, certo? Então, o ser humano pratica exercício físico para melhorar enquanto pessoa. Ponto. Certo? Uma forma integrada. Essa é a função nossa, enquanto profissionais. E por isso os russos chamam você de professor de cultura física, e não de educação física. Porque para os russos, o que é educação? O termo educação. Eu vou ler a definição e a gente discute. Ó. Criação social intencional de condições materiais, mentais, organizacionais para o desenvolvimento do ser humano. Certo? Então, a criação social, ou seja, você criar condições para desenvolver as pessoas na sociedade. Que condições são essas? Condições materiais, mentais e organizacionais. Por exemplo, dar aula para jovens. As crianças vão na escola, você tem uma estrutura montada, você tem uma organização de horário, você tem a aula, a escola, certo? Faz parte do processo pedagógico. Você vai lá e ensina. Esse processo a gente chama de educação, ou seja, criação social de condições materiais, mentais e organizacionais para o desenvolvimento do ser humano. Isso é educação, certo? Por isso que, para os russos, educação física quer dizer, basicamente, treinar. Então, por exemplo, quando você vai para uma sessão de treinamento, os russos chamam isso de educação física. Então, por exemplo, hoje eu vou na academia, vou treinar. Para os russos, você está indo fazer educação física. Igual a gente falava na escola. Pô, eu tenho aula de educação física. E é interessante, porque quando você vai na aula de personal trainer, ou você fala que você vai fazer personal, ou você fala que você vai treinar, ou você fala que vai para aula. Mas você exclui o termo educação física, não é mais educação física. Educação física é só na escola, certo? Parece que a gente tem essa impressão aqui no Brasil. Então, para os russos, educação física é qualquer coisa que você promova aquelas ideias da cultura física em uma sessão. Isso é educação física. Para promover desenvolvimento. E aqui agora é que vem o tchan, que eu falo que esse aqui é o maior problema que existe da interpretação das palavras do Matveev. Segundo Matveev, desenvolvimento quer dizer, olha só, vou ler e vou explicar, processo natural de mudanças que acontecem no estado de componentes sistêmicos de realidade natural e social, que é caracterizado pelos seguintes indícios: inter-relação de mudanças qualitativas e quantitativas, sua não aleatoriedade e tendência geral de longo prazo. Então, é só, o desenvolvimento é uma coisa que acontece a longo prazo, que é caracterizada por mudanças quantitativas e qualitativas que não são aleatórias, são naturais. Então, olha só, quando a gente fala, por exemplo, em desenvolvimento da força, por exemplo, desenvolvimento da força, se você perguntar de desenvolvimento da força para um autor russo, ele vai falar o seguinte, olha, a força se desenvolve da seguinte maneira, ao longo da fase de crescimento do indivíduo, do 0 aos 25 anos, a força cresce, sendo que na adolescência ela tem um crescimento exponencial e depois ela tem uma
tendência linear de crescimento até a idade adulta, os 25 anos. Aí, mais ou menos, dos 25 até uns 45, ela vai se manter, dos 45 até os 60, ela vai ter uma pequena perda, e dos 60 em diante, ela vai ter uma perda brusca. Por quê? Forte ainda, então, 32. 32, tá? Estamos no meio do caminho aí dele. Então, o que acontece? ainda. Para os russos, desenvolvimento reflete as mudanças naturais, que não são aleatórias, são naturais, acontecem em todo mundo. Que veja bem, que caracterizam mudanças qualitativas e quantitativas do organismo, ou seja, o organismo funciona de outro jeito, ele tem outras propriedades morfológicas. Quando você é criança, você tem uma massa muscular, quando você é adulto, você tem outra, quando você é idoso, você tem outra, certo? E essas mudanças, elas não são aleatórias. Essas mudanças quantitativas e qualitativas, elas acontecem naturalmente em uma tendência de longo prazo, certo? Então, o que acontece? Quando você treina, na tua sessão de treinamento, você não desenvolve nada. Você treina e ao longo de um ano você desenvolve algo. Agora, olha só, o que é... Lembra aqui, ó, o que os russos falaram que era educação? Educação é a criação de condições para o desenvolvimento. Certo? Então, para a literatura russa, o que um profissional de cultura física faz é justamente educar o físico. Então, para a literatura russa, o certo é chamar a nossa profissão de educador físico, porque é o que a gente faz, a gente cria condições para o desenvolvimento físico. A gente cria condições para que a longo prazo você se torne mais veloz, mais resistente, mais saudável, para que você mude a sua composição corporal, para que você seja mais magro, mais saudável, enfim. Você cria uma série de condições, ou seja, você educa. E o resultado do processo educativo é o desenvolvimento. Só que o desenvolvimento ele só pode ser enxergado a longo prazo. E veja bem, agora eu vou correlacionar com a periodização. Tem outro conceito ainda, veja bem, que é o de adaptação. O que adaptação é? Por exemplo, segundo Merson, que é um grande biólogo do esporte, ó, processo que se desenvolve no decorrer da vida, onde o organismo adquire estabilidade a determinado fator do meio externo, e nesse contexto passa a possuir a possibilidade de viver em condições antes incompatíveis com a vida e resolver tarefas antes não permitidas. Então, o que é adaptação? Por exemplo, é você ser exposto a um tipo de estresse e o seu corpo ganha estabilidade a esse estresse. Por exemplo, eu tomo sol. Quando eu tomo sol, meu corpo fica estressado, eu fico vermelho, eu fico queimado, eu fico ardendo. O que o meu corpo faz? Produz melanina e eu fico resistente ao sol. Ou seja, eu antes não conseguia viver naquela condição de tomar sol, porque era incompatível com a vida. Por isso que minha pele ficava ardida, por isso que eu queimava. Agora eu tenho condições de suportar a radiação solar, porque eu tomei sol e acostumei, adaptei, certo? E a mesma coisa com tarefas de exercício físico. Antes eu tentava fazer 3 séries de 10 com 50 quilos no agachamento, eu não conseguia. Treinei, meu corpo fez mudanças qualitativas e estruturais no tecido muscular, e agora eu suporto. No entanto, quando a gente fala em esporte, certo? Em esporte, até voltando naquela questão dos sistemas funcionais, o início de um processo de treinamento, ele pode até passar por processos adaptativos. No entanto, essas mudanças adaptativas, principalmente na etapa geral, elas criam premissas para a forma esportiva, mas elas não refletem diretamente no desempenho esportivo. É muito possível que você treine, aumente seu volume sistólico e mesmo assim não melhore o resultado em resistência. Ou que você treine a hipertrofia muscular de um atleta de futebol, e mesmo assim não consiga melhorar a potência muscular. Entende? Por quê? Porque você está criando premissas, ciclos adaptativos. A sequência de ciclos adaptativos a longo prazo pode aumentar o desempenho de um atleta, ou seja, o resultado na sua prática esportiva, quando ele passa por todo aquele processo cíclico da periodização, etapa geral, etapa especial, e atinge o desempenho. Então, quando ele atinge o desempenho, a gente caracterizou, veja bem, o desenvolvimento. Por isso que o Matviev, ele é claro, o objetivo da periodização é desenvolver a forma desportiva, ou seja, uma mudança qualitativa e quantitativa a longo prazo que não acontece de forma aleatória, e a longo prazo. Por isso que a periodização ela tem ciclos anuais, macrociclos, com períodos. Nos períodos você percebe essas mudanças na capacidade de executar trabalho do atleta. E aí, lá no período competitivo, você atinge a forma desportiva. Por quê? Porque a forma desportiva ela tem uma dinâmica de desenvolvimento. Ela não é um pico de desempenho aleatório que hoje você está melhor do que há 2 semanas atrás. Ela é construída numa tendência de longo prazo e não de curto prazo. Por isso que quando a gente pega um livro de um autor russo, fica difícil de entender. Porque aqui no Ocidente, a gente pega o livro e lê o seguinte: desenvolvimento da força. E aí, quando você lê aquele termo, aquele título, desenvolvimento da força,
No parágrafo de baixo, o autor escreve o seguinte: executar exercício físico até a falha com 50% a 80% do peso máximo. Aí você fala, pô, isso aqui é uma metodologia de treinamento. E a metodologia de treinamento, ela está criando condições para o desenvolvimento, mas ela não é o desenvolvimento. Então, por exemplo, para um autor russo, ele não vai escrever desenvolvimento da força para falar sobre a metodologia de treinamento. Ele estaria falando de educação. Não é à toa que o Matveev, por exemplo, ele tem toda uma escola que tem vários autores, Wolff, Filin, Rubin, Suslov, Platonov, toda uma escola de vários cientistas brilhantes lá na Rússia, que utilizavam o seguinte termo: Vaspitanie Physitis Kirkatis. O que isso quer dizer? Educação das capacidades físicas. Então, Matveev não fala treinamento de resistência, ele fala educação da resistência, educação da força, educação da velocidade, educação da coordenação. Tudo bem que a gente não precisa usar o termo educação, porque para nós que falamos português, que fazemos parte da cultura brasileira, talvez esse termo ele possa, assim, soar meio estranho, educação da força. Mas vocês entendem que treinar a força, pela definição, é educação, porque ele vai promover a longo prazo desenvolvimento, e a definição pedagógica de educação é criar condições para o desenvolvimento do ser humano, tanto nas esferas físicas, ou seja, naturais e sociais, quanto no intelecto, no cognitivo, na capacidade de entender melhor as coisas. Então, o desenvolvimento ele fala sobre as mudanças que acontecem no organismo humano a longo prazo. E o treinamento promove desenvolvimento, mas a longo prazo, não na sessão. Então, quando o Impulso ele fala desenvolvimento da força, não está falando da metodologia do treinamento de força. Ele está falando das mudanças da força ao longo de um macrociclo, ou de um ciclo anual, ou de uma periodização plurianual. Quando a gente pega na nossa literatura, a gente vai ler, a gente pega um livro de um autor russo traduzido, você está lendo o livro de treinamento desportivo do Matveev, mas você não leu os livros de cultura física do Matveev. Você não leu a teoria do Anovin, a do Urtomsky, e de outros cientistas russos que tiveram no passado que influenciaram, por exemplo, no pensamento da escola do Matveev, que é toda uma escola, não é só o Matveev. Se a gente pega, por exemplo, o Platonov é um cara que replica o material do Matveev de forma mais aprofundada. Estão entendendo? Então, isso aqui eu acho que também é uma questão importante, que as pessoas elas confundem forma desportiva com pico aleatório de preparo. O cara treina, tem um pico de desempenho, porque no ano você vai ter, de qualquer jeito, um melhor resultado, seja por sorte ou porque você está um pouco mais bem treinado, um pouco menos treinado, só que esse pico não é melhor do que do ano anterior. Aí o cara acha que a periodização é isso, criar um pico. Ah, criei um pico. Esse aqui é o pico, esse aqui é o objetivo do Matveev. Não é. Forma desportiva é desenvolvimento. Por isso que o objetivo da periodização é fazer com que o atleta atinja a forma desportiva de macrociclo para macrociclo. Ou seja, no ano que vem, obrigatoriamente eu tenho que estar melhor do que esse ano. Porque esse é o objetivo da periodização. O aumento contínuo do resultado do atleta, ou seja, o desenvolvimento a longo prazo da forma desportiva. E aí a periodização é racional, ou seja, a tarefa da periodização é manipular a distribuição de cargas gerais, cargas especiais e tudo mais, de uma forma que você consiga moldar o momento em que você atinge essa forma esportiva em conformidade com as competições de maior prestígio, tipo Jogos Olímpicos, Tóquio 2021. Entende? Que é diferente do atleta atingir um pico de desempenho, por exemplo, lá no Giro da Itália, na volta da Espanha no ciclismo, e chegar nos Jogos Olímpicos com um nível de rendimento menor. Porque o processo de treinamento ele é cíclico, assim como as adaptações no organismo. Nenhum atleta se mantém no máximo desempenho por um ano, ele se mantém no máximo desempenho por 2 meses. Depois ele cai. Se ele mantém um resultado bom um ano inteiro, bom, é porque o resultado não é máximo. Se for máximo, ele não aguenta mais que 2 meses. Se ele for bom, ele mantém 90%, 95% do que seria o máximo. Tanto é que, e aqui entra o nosso último ponto ali de discussão, né, eu sei que já está perto ali da hora, mas eu vou estender só mais um pouquinho mais, que é uma questão que a gente até já discutiu em outro momento. Que... Só um segundinho, Cacau, já que você fez um break aí de um ponto para o outro, vamos ver aqui mais uma vez. Pessoal, só lembrando, né, agora tem um pouquinho menos de pessoas do que estava lá no início, né, do que tinha no início, mas sei que muitas pessoas vão assistir depois. Só lembrando também, né, e a gente não vai ficar falando muito isso também, para não perder tempo, mas a galera meio que já sabe. O Cassidório é de qual cidade? Em Ponta Grossa, no Paraná, a 100 km de Curitiba. Paraná. Ponta Grossa. Então, a gente vai trazer o Cassidório aqui para o Rio de Janeiro, no início de 2021. O pessoal do Rio, né, uma notícia boa, ouviu o Cassidório pessoalmente, e não é em lives e tal, é 16 horas de curso mesmo, intensivo,
dando ferramentas práticas também, não só aquela resenha de YouTube, então, pessoalmente dando ferramentas, os slides dele, que é outra coisa. Então, só para a galera saber, ou até mesmo, não só a galera do Rio, mas quem mora perto, a Alexandre Brito está falando aqui Anil. Porra, a gente está no Anil, né? A nossa unidade, né? Fica entre uma fica na freguesia e outra fica no 10 pés. Então, você está simplesmente do lado de onde vai acontecer o curso, Alexandre. Está muito perto mesmo. Mas a galera que não é do Rio, quiser também, ou mora longe ou mora perto, porra, a galera que quer correr atrás de conhecimento está cansada de um estado para o outro, né? Isso não é problema nenhum. Mas só para a galera saber, tá? Galera, principalmente do Rio, galera que mora próximo ou longe, tem disposição, né? Sede de conhecimento. A gente vai trazer o Cassidori aqui para o Rio no início de janeiro. E o Diego, a gente vai sentar, né? A gente sempre faz a agenda do ano seguinte, no final do ano, ou seja, em dezembro, a gente vai fazer a agenda de 2021. E em dezembro mesmo a gente vai divulgar tudo certinho. Não só os cursos extras que a gente traz, né? Então a gente vai trazer o David, a gente vai trazer, que é de Fortaleza, a gente vai trazer o Cassidori, que é de Ponta Grossa, e tem as nossas certificações também, né? Nossas famosas certificações da Lind, beleza? Mete bronca aí para a etapa final, Cassidori, vai lá. Então vamos lá nessa etapa final aqui que eu vou envolver algumas ideias. Então veja bem, a gente já discutiu até em outra live o seguinte, por exemplo, a teoria da periodização, ela começou nos anos 60. Não a periodização existe desde a Grécia Antiga, desde 700 a.C. já tinha periodização. A teoria, ou seja, todo embasamento teórico, científico, que mostra todas as evidências, que apresenta as leis que regem a formação da maestria esportiva, essa teoria ela surgiu nos anos 60 com os trabalhos de Matveev. E é coisa até que a gente já explicou naquela live dos mitos ocidentais, que eu falo o porquê que o Matveev é sim o pai da periodização, porque que ele criou a teoria, porque que a ideia dele está correta, a gente vai explicar lá, então quem quiser, veja lá depois, certo? Aí o que acontece? A teoria da periodização começou nos anos 60, e os anos 60 tinham um calendário de competições. Nos anos 80, com o surgimento assim, das grandes empresas, os direitos de imagem, o esporte deu uma comercializada. Então o calendário esportivo ficou muito mais denso. E o que acontece? Um problema muito sério nosso aqui no Ocidente, inclusive eu vejo direto, assim, bons professores que têm um ótimo conhecimento em diversas áreas que estudam esporte, às vezes cometerem esse erro, esse equívoco, de falar o seguinte, o calendário mudou, por isso que a periodização mudou, certo? E aí eu sempre digo o seguinte, a periodização do treinamento, ela não é condicionada ao calendário. Ela considera o calendário, mas ela não é condicionada ao calendário. Veja bem, para você atingir a forma desportiva, que seria um novo nível de rendimento esportivo, não é um pico aleatório, é um novo nível. Um nível que você nunca teve em macrociclos anteriores. Você precisa, no mínimo, aí, de 3 a 5 meses de preparação intensa, seja física, técnica, tática, integral, psicológica. Essa preparação intensa, ela tem que existir, senão não tem como você aumentar o seu potencial, certo? O fato de você ter uma competição em janeiro, outra em fevereiro, outra em março, não faz o seu corpo responder de outra forma ao processo adaptativo. Então, o que o Matveev falou? Ele falou o seguinte, se você quer atingir a forma desportiva, você precisa de 3 a 5 meses de preparação intensa, certo? Para atingir a forma desportiva. Isso é uma lei universal de funcionamento do organismo. Não tem como você fazer diferente. Agora, o fato de você ter várias competições no ano, você pode moldar a periodização de diferentes formas. Uma hora você prioriza um pouco mais a preparação especial, outra hora geral, você olha a distância das competições, classifica quais competições são mais importantes, menos importantes, e coisas do tipo. Então, o que acontece? Lá nos anos 90, os russos criaram uma terminologia muito específica, que não é uma coisa formalizada, é uma coisa da teoria do esporte, que eles classificam o esporte profissional em 2 tipos, que é o esporte profissional comercial e o esporte profissional de alto rendimento ou olímpico. O que isso quer dizer? Que tem atletas que eles estão no alto rendimento, eles são profissionais, eles passaram por longas etapas de treinamento, têm um nível de qualificação excelente, têm resultado de nível internacional. E esse atleta, ele chega no início do macrociclo dele e ele resolve que ele quer participar de todas as competições do ano, tentando fazer o seu melhor rendimento em todas essas competições, usando a preparação especial sempre para sempre estar em um nível, digamos assim, elevado de preparo, a 95% do máximo. E esse atleta, ele compete bem o ano inteiro e ele ganha vários prêmios financeiros pelos bons resultados.
Porque ele não precisa de resultado máximo para ser considerado um bom resultado. Porque ele já é um atleta de alto rendimento. Ele já passou por 15 anos de preparação. Então ele já tem esse nível, certo? Então, o que acontece? Quando a gente pega um calendário onde você tem um ano olímpico, por exemplo, é comum que algumas competições, ou você classifique elas como de controle preparatórias, certo? Onde você não para de treinar para poder competir, certo? Ou você classifica as competições desse jeito, ou você até diminui a participação em competições para que você possa dedicar tempo à preparação e atingir a forma esportiva para as competições de maior prestígio, como é o caso de campeonatos mundiais e Jogos Olímpicos. A gente chama isso de esporte profissional de alto rendimento e esporte profissional comercial. Quer dizer que no esporte profissional de alto rendimento não tem interesse financeiro? Claro que tem. Qualquer atleta de alto rendimento ganha muito dinheiro. Mas tem atletas que ganham ainda mais dinheiro porque participam de muitas competições que pagam muito bem. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o Michael Phelps. O Michael Phelps é um atleta que a gente percebe claramente que no tempo da carreira dele, ele sempre dedicou atenção especial para competições de elevado prestígio. Ou seja, o Mundial de Esportes Aquáticos, que acontece uma vez a cada 2 anos, e os Jogos Olímpicos. Sempre o Phelps estava voando naquele momento. E dificilmente você viu o Phelps participando ou tendo grandes apresentações em competições de segundo escalão. Por quê? Porque nas competições de segundo escalão, ele ainda não estava na forma esportiva. Ele não tinha, vamos dizer assim, aperfeiçoado os sistemas funcionais, ele não tinha aumentado o volume de preparação especial, ele estava criando premissas. Ele ia para a competição cansado, porque ele treinou forte a semana inteira. Ele não tirou o pé do treino porque tem competição, porque ele está pensando lá na frente. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, isso é típico de abordagem de esporte profissional de alto rendimento. Ao passo que quando você pega um atleta que quer ganhar muito dinheiro participando do maior número de competições possíveis, o que ele faz? Ele não aumenta abruptamente o volume de treinamento para criar um momento ali de estresse intenso no organismo para promover adaptação, melhora e desenvolvimento. Ele quer manter um nível de condicionamento elevadíssimo que vai permitir ele competir bem o ano inteiro e ganhar muito dinheiro. Por exemplo, Renaud Lavillenie. Renaud Lavillenie, no ano de 2016, participou de várias competições. Ele participou quase do dobro de competições do Thiago Braz. Tá entendendo? Por quê? Porque em toda competição que ele ia, ele ganhava uma premiação alta em dinheiro. Então ele resolveu competir tudo. E como ele era o atleta número 1 disparado em relação ao segundo lugar, ele acreditou que ele não precisaria estar a 100% para ganhar os Jogos Olímpicos. E foi o que aconteceu. Chegou lá e perdeu para o Thiago Braz, porque o Thiago Braz estava 100%. Fez a melhor marca da vida. E o Renaud Lavillenie não estava 100%. Por quê? Porque participou demasiadamente de competições, porque tinha interesses comerciais no momento que ele e o treinador dele sentaram no início do ano e falaram que competição que a gente vai participar e como que a gente vai montar o nosso processo de treinamento. Então, existe essa diferença. Então, o que acontece? Dependendo dos objetivos que o treinador, o atleta, o clube, a federação, dependendo do que essas instituições todas tiverem por objetivo, a periodização ela pode seguir um caminho do esporte de alto rendimento ou do esporte comercial. Eu que sou um defensor da linha do Matveev, eu posso pegar um atleta e não visar uma periodização para atingir a forma esportiva, porque eu sei que ele vai chegar na Olimpíada e ele vai ter concorrentes lá que são muito melhores que ele, que mesmo que ele esteja 100%, ele não ganha dos caras, vai pegar nem final. Então, para que eu vou botar esse cara na forma esportiva se eu posso botar ele a 95% do máximo dele, que é um resultado bom, e participar de competições ao longo do ano, que os grandes atletas vão participar porque eles querem participar de Tóquio 2021 para ganhar medalha de ouro, e eu posso ganhar muito dinheiro. Para que eu vou deixar de ganhar dinheiro para mandar para uma competição principal que um atleta não vai passar da primeira rodada, mesmo que esteja na forma esportiva? Então, a periodização ela pode ter diversas abordagens, diversas estratégias, certo? Em determinados contextos, até diversos modelos, coisa que a gente também já discutiu, que usar o termo modelo de periodização para falar das ideias de um autor é completamente absurdo. Modelo é uma amostra, é um exemplo, ou seja, é uma analogia teórica que representa a realidade. Quando eu pego um gráfico de periodização, isso é um modelo, ou seja, uma representação teórica, em forma de desenho, em forma de gráfico, análoga ao processo de treinamento que eu apliquei no meu atleta. E eu usei os conceitos do Matveev. Com os mesmos conceitos do Matveev, se eu criar uma periodização para outro atleta de outra modalidade, esse desenho já é diferente, então já é outro modelo, apesar de ser a mesma concepção. Então, uma coisa é a ideia do autor, uma coisa é a concepção. E outra coisa
nesse mesmo contexto que eu estou citando, é você pegar um modelo, pegar um desenho de periodização, por exemplo, que o Matveev colocou no livro dele de 1964, característico para nadadores de fundo num calendário esportivo da época. Eu pegar aquele modelo, aquele desenho, aquele exemplo de distribuição de cargas e querer colocar para um atleta no presente momento e falar que aquilo reflete a concepção do Matveev. Entender ela como um modelo fechado, entender ela de forma dogmática, como um desenho pronto. Isso é absurdo. E isso é uma coisa que é frequentemente disseminada aqui por todos os professores em todos os cursos de graduação e pós-graduação no Brasil. Naturalmente. Esses dias atrás eu estava vendo a página de um colega aí, e o cara criticava muito a periodização, fez lá umas postagens até desrespeitando até o Matveev e tal. Eu fui assistir o vídeo no YouTube do cara, e o cara falou assim, periodização é assim, é esse modelo. Eu olhei, cara, que absurdo. O Matveev escreve no livro dele, primeira coisa que ele escreve, que a maior virtude de um treinador é a criatividade. Veja bem, criatividade está está completamente na contramão de seguir receitas prontas. Como é que pode ser criatividade a maior virtude do treinador se fosse obrigado a fazer o mesmo desenho de treino para todos os atletas do mundo? E falar que aquilo é a ideia de um autor. Aquilo não é a ideia de um autor. Você quer saber as ideias do Matveev? Leia toda a literatura e pegue os princípios do treinamento esportivo que o Matveev propõe. Então, por exemplo, você não tem princípio da especificidade, igual o pessoal fala. Você não tem o princípio da individualidade biológica, porque o princípio da individualidade biológica é um princípio da educação física e não um princípio especial do treinamento esportivo. Certo? Por exemplo, você na literatura brasileira, ninguém fala, por exemplo, sobre o princípio da inter-relação da atividade competitiva e das cargas de treino. Ninguém fala sobre isso, porque ninguém nem conhece esses princípios. Então, cara, ele não conhece os princípios do Matveev e ele quer pegar um desenho, certo? Que ele chega e fala, isso aqui é o período geral. Veja bem, ele erra até no termo, período geral. Não existe período geral. Período fala sobre mudanças no estado da forma desportiva, porque a forma desportiva é cíclica, por isso que tem um princípio da ciclicidade no esporte. As competições são sempre mais ou menos na mesma data. Por exemplo, Jogos Olímpicos são sempre mês de julho, agosto, de 4 em 4 anos, certo? A cada 2 anos você tem um Mundial de Atletismo. É sempre no mês de agosto ou setembro, certo? Você tem aquele tempo para se preparar, certo? O atleta ele tem a forma desportiva que cresce depois de 3 a 5 meses, o resultado fica por 2 meses e depois cai. Ou seja, os ciclos se repetem. Por isso que a gente fala que tem o princípio da ciclicidade. Você tem o princípio da continuidade, que fala sobre o tempo necessário para as mudanças, tanto adaptativas quanto desadaptativas do organismo. Então aqui já fala o tempo necessário de preparação, para uma determinada capacidade ou para outra, o tempo necessário para um período transitório. Então, os princípios são diversos. Você estuda os princípios. Você entender os princípios, você já entende, obviamente, que não tem como você falar de um autor usando a palavra modelo. Não existe modelo Matveev, modelo Verkhoshansky, modelo Platônico, modelo Bompa, Stone ou qualquer outra coisa. Existem abordagens, existem concepções, teorias que trazem a ideia desses autores. Esses autores, se eles montarem periodização para 10 atletas, serão 10 modelos diferentes, ou seja, 10 exemplos teóricos que tentam mostrar aquilo que o atleta fez na prática. Então, são coisas absurdamente distintas e que fazem, de certa forma, aí, toda essa ideia de periodização e por água abaixo, igual eu falo, distorcem a teoria da periodização profundamente. Então, vivem falando mentiras sobre a periodização. E aí o que acontece? Essas mentiras, que são tratadas como verdades, veja bem, olha o que eu vou falar, vou ser legal com os autores nossos, essas mentiras são corretamente criticadas. Porque isso que eles contam, que eu estou falando para você que é uma mentira, realmente está errado, aquilo é um absurdo. Então os autores, quando eles criticam aquele absurdo, eles estão certos. Só que eles associam esse absurdo à teoria do Matveev. Por isso que existe tanto problema, né, no caso aí, terminologia na periodização, possível causa da confusão, né, que é o tema da nossa live. E essas coisas que eu falei é um pouco. Se a gente pegar, por exemplo, vou até mostrar aqui para vocês um livro que eu tenho, só um segundinho, peraí, deixa eu achar ele aqui. Eu vou até mostrar aqui para vocês um livro que eu tenho, que é do Platônico. Ó, esse livro aqui, ó, tá?
Ó, o Platônovo aqui, ó, vocês podem ver a carinha dele aí, ó. Esse livro aqui, ele foi publicado em 2013, inclusive eu ganhei até não sei se dá para ver aí, eu ganhei até um autógrafo do Platônovo, certo? Eu fui numa conferência dele dedicada aos 95 anos do Matviev, lá na Rússia, certo? E o que acontece? Esse livro de periodização aqui, ele faz uma crítica a respeito da ideia de periodização que se tem no mundo inteiro. Ele cita autor por autor. Por que que o Bompa tem uma visão errônea da teoria do Matviev? Ele explica. Por que que o Stone tem uma visão distorcida da teoria da periodização? Ele explica. Por que que o Granek tem uma visão distorcida? Ele explica. Por que que o Bondarchuk vai ter uma visão distorcida? Ele explica. Certo? Então ele traz todo um material massivo, mostra as ideias de periodização que as próprias federações propõem. Se você entrar no site da World Athletics, lá você tem sugestões de periodização. Se você entrar no site da Associação Americana de Treinadores de Natação, você tem sugestões de periodização. Então, essas sugestões são modelos, o que não reflete a teoria. Então, a gente não entende a teoria e quer criticar os modelos. É isso que acontece. Por isso que a gente tem tanto problema aí de confusão terminológica e tudo mais. Excelente. Monstro. Aproveitar aqui para fazer um adendo aí. Eu terminei de ler agora o livro do Cassidori e é bem legal assim, reassistir as lives dele depois de ter lido o livro, porque é muito as palavras dele no livro. Até fazendo aqui um merchanzinho para a galera comprar o livro e ler o livro, que parece o próprio o Cassidori falando. Ele conseguiu tornar o livro uma narrativa, tanto é que é um livro que não é pequeno, um livro de quase 500 páginas, mas que eu li, tipo, acho que nem 2 meses, 1 mês e meio, sei lá. Porque é um livro que parece uma narrativa, você consegue ler e sai lendo, você vem engolindo tudo e parece que é o Cassidori falando, assim, parece que é um bate-papo, igual às lives que a gente tem tido. E ele, eu já falei isso para ele tem uma memória absurda, porque ele fala as palavras exatamente como está escrito no livro. É engraçado isso. Então, se vocês querem reforço de tudo isso, a maioria das coisas que ele falou aqui está escrito no livro dele, e é uma excelente leitura. Eu estou devendo aí um vídeo aí descritivo aí do livro, que eu vou fazer, eu prometo, e a gente vai publicar aí na nossa rede social. Aí. E você sabe que o livro, eu costumo dizer o seguinte, parece que sou eu falando, porque é exatamente isso, o livro é a prova, quando você assiste as minhas lives, que eu escrevi ele de cabo a rabo com as minhas palavras. Eu faço as citações para reforçar os pensamentos, mas eu não faço um livro de copia e cola, né? De pega informação aqui, alternada com outra e vai colando informações de artigos, né? Eu tento discutir, trazer para a nossa realidade, eu tento casar biologia com treinamento de capacidade física, neurofisiologia com coordenação, técnica, biomecânica, e vou trazendo aquilo com a tática, com a psicologia, e boto na periodização. E aí que entra aquela coisa, Diego, que eu falei, pô, ainda bem que você comentou aquele dia lá no Instagram, eu fiquei até feliz. Você falou, um livro top aí de periodização. Tem quase 200 páginas para explicar a periodização. Não é um livro que escreve em uma página como que é o modelo do Verkhoshansky, o modelo do Matviev, o modelo do Vorobiev. Não é isso. Então, ali tem toda uma teoria robusta para você entender como que constrói um microciclo, qual que é a distribuição de cargas, qual que é a combinação ideal de cargas, o que é o conceito de carga, como que você faz isso em conjunto com a teoria da adaptação lá no mesociclo, que faz a curva. Por que o mesociclo tem dinâmica ondulatória? Por causa da teoria da adaptação. Daí você classifica os mesociclos de acordo com as tarefas do treinamento, que tem a ver com a etapa do período preparatório. Daí você explica, tem, vamos supor, modelos de 1, 2 e 3 macrociclos, se você quiser atingir a forma esportiva com uma certa garantia, digamos assim. Aí, dentro desse modelo de 3 macrociclos ou 2 macrociclos, você pode usar diferentes estratégias, diferentes abordagens. Aí você faz a projeção do macrociclo, que é aquele que eu falo que é o conteúdo assim meio suprassumo do material russo. Coisa nova. Daí você pega assim, igual você lê a abordagem de modelo-alvo, projeção de macrociclo. Você lê aquele material e você pensa o seguinte, quem escreveu aquilo foi o Matviev no ano 2000. Todo aquele conteúdo que eu coloco no livro, quem criou aquilo foi o Matviev no ano 2000. Alguns autores reforçam, como é o caso da Saharova, né, que eu faço várias citações, entre outros, mas quem criou foi o Matviev. Matviev criou a abordagem de modelo-alvo. Aí você lê a abordagem de modelo-alvo e depois que você lê a abordagem de modelo-alvo, escute as lives
Ou veja os vídeos, veja os argumentos do pessoal que fala que periodização não funciona, que periodização é ultrapassado, que o modelo Matviev não sei o quê. Assista e veja. Aí eu falo, isso é argumento. Cassidori, mas você falou muitas coisas interessantes, né? Mas talvez o ponto mais sintomático, talvez, né, importante do que você falou, talvez seja esse último ponto que você citou, né, sobre a questão que a galera chama de modelo. Aí eu acho muito interessante quando você fala isso. Eu acho que eu assisti você falando isso em algum outro lugar, não sei se a gente conversando, WhatsApp, ou alguma live, ou alguma outra live. Você fala que o pessoal critica isso daqui, né? E critica completamente, porque isso daqui é errado. Mas o que eles estão criticando é o que eles acham que é o certo, mas o certo não está aqui, o certo é outra coisa. É outra coisa completamente antagônica aquilo. Então, a crítica é certa de uma coisa errada. Eu acho que é brilhante, E assim, só para a gente encerrar aqui também, né, para não ficar também muito longo, o pessoal que está assistindo agora, os guerreiros que ficaram até agora, né, porque existem pelo menos 3 tipos assim, de público aqui nosso, né? Quer dizer, 3 público nosso não, 3 tipos de público. Um que não é o nosso, a galera que não quer porra nenhuma, que eu acho que é a maioria, né, que é a galera que não está aqui. Aí existem 2, né, que tem a ver com o nosso público. Esse é o nosso público. É a galera que quer conhecimento, quer continuar crescendo, mas não pode estar aqui nesse momento, porque tem que acordar amanhã cedo e tal, e vai assistir amanhã, pode assistir amanhã, depois vai ficar gravado. E tem outra galera, que é a galera que, assim, é psicopata, é a galera que é drogada, tem que acordar amanhã, 5 horas da manhã, mas tá aqui, ó, igual tarado, né, porque tem conhecimento, fala mais. A galera não consegue sair, é droga, que nem droga, né, a relação da galera com conhecimento é que nem droga. A galera não consegue sair, pô, não tô conseguindo. Aí, essa galera tá aqui com a gente até agora, então você tem que agradecer demais, né? Depois, quem quiser assistir com mais detalhes a live, pô, assista, né? Reassista. Então, fique à vontade, faz que nem o Diego tá fazendo, leia o livro. Galera, comprem o livro do Cassidori. O livro, pô, é um profissional que o pessoal tem acompanhado aí, né? Um cara que é realmente diferenciado. Então, comprem o livro, vale a pena. O investimento vale a pena demais. Eu ainda não comprei, ainda não li, mas com certeza eu vou comprar e vou ler, porque eu coloco ordem nas coisas, né? Eu tenho uma fila de livros para ler. Além disso, eu estou escrevendo alguns artigos aí que agora eu estou investindo um pouco mais nessa parte, né, acadêmica, decidi que era o momento, então estou escrevendo bastante, está tomando muito meu tempo, então estou lendo sempre um livro, às vezes eu leio 2 livros, mas eu lendo um livro e estou escrevendo, mas com certeza eu vou ler, porque eu tenho certeza que vale a pena, a gente indica demais. Tá bom? Então vamos encerrar aqui mais uma. A Lenira falou que chegou aqui agora, né, que perdeu, não tem problema nenhum. Lenira, você pode assistir depois, vai ficar gravada essa live, tá bom? Então, Diego, missão cumprida, mais uma segunda-feira. Segunda-feira a gente está de volta. Provavelmente, não sei se a gente faz um recessozinho, né, Diego, de 2 segundos, mas talvez não sei, a gente vai conversar sobre isso ainda. A gente vai fazer uma reunião para marcar e fechar toda a agenda de 2021, a gente já vai logo comunicar aqui a vocês, tá, pessoal? Então, fiquem ligados no nosso Instagram, a gente divulga muito lá no nosso Instagram, ativa a notificação para não perder, a gente vai lançar com certeza promoção de lançamento, essas coisas, então fiquem ligados, tá? Então, Diego, missão cumprida. Cassidori, agradecer mais uma vez aí, cara, pelo seu tempo, por ter aceito o convite, né? O cara sempre muito acessível, cara muito gentil e a gente tem muita afinidade, né, cara, com você. A gente acaba tendo muita afinidade, por isso que a gente gosta muito de conversar contigo. A gente tem as nossas resenhas infinitas, né? Não só em lives, mas em WhatsApp que eu digo. WhatsApp, resenhas que não acabam nunca, né? Então, agradecer mais uma vez pela parceria, Cassidori, e 2021 a gente vai estar juntos pessoalmente, né? Dessa vez pessoalmente, com certeza, não tenha dúvida disso daí. A gente já tem um público já meio consolidado, né? E a galera comentando para os nossos cursos, muito legal, a gente agradece demais a confiança. E quando a gente traz alguém, a galera confia de cara. Então, a gente já tem certeza, e a gente espera muito, né, que vai ser um sucesso. A gente espera que vai ser um sucesso, com certeza, esse evento. Tá bom, Cassidori? Obrigado mais uma vez. Diego, valeu demais. Galera, obrigado pela audiência aí. E segunda-feira a gente está de volta. Valeu, galera. Valeu, Cassidori. Valeu. Abraço. Tchau. Sempre, monstro. Abraço. Valeu.